Oi, eu sou a Jade Monteiro. Eu vou falar sobre o artigo chamado Ruas de Ocupação Vertical Recente, Labirintos Murados. Ele foi publicado em 2017 na revista Ambiente Construído e foi escrito por Lígia Mauá, Sidney Guadagnino e Milena Kanashiro. Esse texto trata da qualidade das ruas na atual situação de verticalização intensa. Para falar sobre isso, os autores fizeram um estudo de caso na Rua Caracas, do bairro Gleba Palhano, localizado em Londrina, no Paraná. Essa rua e esse bairro no geral tem um índice de verticalização muito alto, possui muitos prédios extremamente altos e principalmente de uso residencial. Para fazer esse estudo, os autores se basearam em alguns referenciais bibliográficos como Jane Jacobs, Yangel, White e alguns outros autores importantes no estudo de qualidade das ruas. A partir disso, eles definiram 4 dimensões analíticas, que são usos, usuários, visuais e deslocamentos. Essas dimensões analíticas geraram as qualidades recomendadas para as ruas e os aspectos síntese. Analisando a rua no geral, eles conseguem perceber principalmente que as fachadas são geralmente fachadas cegas, o que significa que são muros fechados, possuem entrada controlada e não tem variedade de uso no térreo. O principal dos térreos é manter o uso comum privado, então para dentro do lote da edificação. Além disso, os usos de comércio se concentram em avenidas principais, que tem tráfego intenso de veículos e, portanto, pouco tráfego de pessoas, e dificulta, na verdade, esse tráfego intenso de veículos dificulta o tráfego de pessoas, por ser mais difícil de atravessar, por ser mais perigoso pela velocidade dos carros, e isso concentra todos os usos em locais específicos. Dessa forma, as ruas como a Rua Caracas, que são exclusivamente residenciais, ficam vazias na maior parte do tempo. Depois de 7h30 da noite, elas são vazias escuras, completamente sem vitalidade. Esse entorno não possui prédios de área pública e os locais que abrigam atividades opcionais, ou seja, de repouso e de lazer, são praticamente inexistentes. De acordo com os autores e os estudos feitos sobre as qualidades recomendadas para as ruas, o principal é que haja vitalidade, diferença de comércio, que tenha a possibilidade de utilização dessas ruas em horários diferentes e por pessoas diferentes. No caso da Rua Caracas, no Gleba Palhano, é muito notável que há uma distinção muito grande entre os moradores e os prestadores de serviço. A maior parte do fluxo se dá durante a semana, principalmente por causa dessa prestação de serviços mais intensa. Principalmente mulheres. E muitas outras pessoas são vistas uniformizadas. Então, o que significa que os moradores utilizam as ruas basicamente só para as atividades necessárias, ou seja, ir para o trabalho, ir para a faculdade, colégio e outras atividades que são obrigatórias. As atividades opcionais não são abrangidas na área estudada. Isso faz com que seja percebido que o referencial teórico, apesar de antigo, apesar de estudado em outras áreas, continua não sendo levado em consideração na hora do planejamento urbano. Essa área não condiz com os índices de qualidade urbana gerados pelo estudo bibliográfico, que se dão principalmente pela qualidade do ambiente social. Então, a cidade deve ser feita para as pessoas. Então, o direito à cidade é o principal fator que deve ser levado em consideração na hora do planejamento. Atualmente, o âmbito social não consegue se sobrepor à lógica do capitalismo. Então, o lucro, a geração de produção e de lucro acaba se sobrepondo às necessidades sociais, e as legislações e o planejamento no geral não tem uma delimitação que fale sobre os usos permitidos e os usos obrigatórios, bem como a verticalização. Para
que haja essa qualidade de rua, o principal é que haja diferença de usos, principalmente comerciais, que haja edifícios públicos, que as fachadas sejam permeáveis e que haja horários diferentes de uso. Os horários diferentes de uso são dados principalmente pelo tipo de uso que tem. Então, comércios diferentes, restaurantes, praças, áreas de uso público no geral. Apesar desses autores falarem sobre a qualidade do espaço público através de características que permeiam o convívio, os encontros, usos e facilidades aos cidadãos, esse modelo atual de verticalização nega todos esses aspectos, o que é evidenciado na Rua Caracas e no bairro do Gleba Palhano no geral. As vias residenciais se tornam cada vez mais fracas, enquanto as de tráfego ficam cada vez mais aglomeradas, e em ambos os casos isso nega a relação com o pedestre, e isso sustenta a segregação tanto espacial quanto social. Porque não contemplam o meio em que estão inseridos. O principal resultado desse estudo é que a verticalização não é o oposto de vitalidade, apesar de que atualmente é o que vem acontecendo. Mas é necessário que se encontre um equilíbrio entre a verticalização por causa das potencialidades de uso da paisagem e de uso variado, assim como o bem de densidade, equilibrando com a relação dessa tipologia com o entorno e com as práticas democráticas de estruturação urbana. É necessário discutir os mecanismos de controle de execução da construção urbana para garantir o direito à cidade, aos espaços humanos e beneficiar os usuários no sentido de coletividade.